Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre ser louvado. Que mais este dia, mais esta noite, o Espírito Santo venha nos iluminar, a todos nós, a vocês, a mim, a todos aqueles que ouvem a palavra de Deus. O Espírito vai revelando, vai ensinando aos seus filhos. De nada adiantaria conhecermos todo o Evangelho, toda a Sagrada Escritura, e não tivéssemos nós o Espírito Santo para nos iluminar, para dar consistência àquilo que nós lemos, àquilo que nós ouvimos. Então que nessa noite, nesse dia, o Espírito Santo esteja presente em todos nós. Essa é a vontade de Deus. Eu tomo hoje do Evangelho de São João, no capítulo 8, começar com 2 versículos. O versículo 23 e 24 do capítulo 8. Jesus lhes disse, estava lá falando com os fariseus, e Jesus diz a eles, vós sois cá de baixo e eu sou lá de cima. Vós sois deste mundo, eu não sou deste mundo. Por isso eu vos disse, morrereis no vosso pecado, porque se não crerdes o que eu sou, morrereis no vosso pecado. Veja como é importante nós ampliarmos essa palavra. Se vocês não crerem o que eu sou, morrereis no vosso pecado. Jesus, no versículo anterior, está dizendo, eu sou lá de cima, vocês são aqui de baixo. Para onde eu vou, vós não podeis ir. Vós sois cá de baixo, eu sou lá de cima. Vós sois deste mundo, eu não sou deste mundo. Jesus vai repetindo isso em todos os evangelhos centenas de vezes, para que nós compreendamos que nós não estamos lidando com uma pessoa especial, um ser humano cheio de virtudes, um ser humano sábio, como às vezes você vê aí frases de sábios que viveram aí na antiguidade, 3, 2, 3, 4 mil anos antes de nós. Fulano falou isso, olha que frase sábia. Nós não estamos lidando com sábios, nós não estamos lidando com pessoas inteligentíssimas, superiores com QI, superiores ao nosso. Nós estamos agora, o reino de Deus se manifestando a nós estamos nos relacionando com o próprio Deus, nós estamos escutando, ouvindo o próprio Deus nos falar. E São João vai mais adiante dizendo, os nossos olhos viram, as nossas mãos tocaram no verbo da vida. O verbo da vida, o Criador, por ele todas as coisas foram criadas, sem ele nada foi criado. Nós tocamos na divindade. Nós sabemos que dizemos a verdade porque nós vimos a verdade. Nós tocamos o verbo da vida. Então, Jesus vai dizer, se não crerdes o que eu sou, morrereis no vosso pecado. Isso para tirarmos aquela mentalidade fácil, fútil, de que as pessoas dizem superficialmente, se você acreditar, se você crer e for batizado, será salvo. Eu acredito, joga uma água em mim, foi batizado em nome do Pai, do Filho, estou salvo. Que interpretação, que consciência, que
pensamento mais fútil que se fazem da salvação e da própria graça de Deus. Não estamos querendo fazer uma coisa inatingível, não é isso. Pelo contrário, é uma coisa muito acessível, mas que não é tão vulgar, que não é tão fútil, que não é tão insignificante assim. Jesus vai dizer: se não crerdes o que eu sou, morrereis no vosso pecado. Primeiro, se não crermos que Jesus é Deus, se não crermos que Jesus é o Senhor de todo o universo, de todas as criaturas, dos anjos, dos santos, dos querubins, dos serafins, de todas as potências do céu, se não crermos que Jesus é Deus, nós morreremos no nosso pecado. Esse é o primeiro ponto. Algumas religiões, algumas pessoas, foi um grande profeta, foi um profeta como outros que houveram na antiguidade. Abraão exultou com o pensamento de ver o meu dia, viu e se alegrou, aqui está quem é mais do que Abraão. A rainha do sul veio lá dos confins para ouvir a sabedoria de Salomão, e aqui está quem é mais do que Salomão. Dizem as Escrituras que não houve, não haveria mais dentre os seres humanos, é claro, quem fosse mais sábio do que Salomão. Depois Jesus vai dizer: os ninivitas se converteram com a pregação de Jonas, aqui está quem é maior do que Jonas. Antes que Abraão existisse, há 2000 anos atrás, eu sou. Ele coloca eu sou, não é eu fui, eu existi, eu serei. Antes que Abraão fosse, eu sou. Todo o tempo, no tempo presente, ele é em toda a eternidade, por toda a eternidade. Existia antes de todas as criaturas, existirá depois de todos os acontecimentos que porventura nós possamos imaginar. Esse é o primeiro ponto. Nós não estamos ouvindo um profeta, nós não estamos ouvindo palavras da verdade, nós estamos ouvindo a verdade. Não existe uma pessoa, Jesus não é a pessoa nos apontando um caminho, ele é o caminho. Ele não está dizendo somente a verdade, ele é a verdade absoluta, que não perece, que não morre. Nenhuma só letra, nenhum só acento da letra passará antes que tudo isso se cumpra. Os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras não passarão. Essa eternidade da palavra. Eu posso dizer para você: hoje eu estou feliz, mas amanhã eu posso não estar. Hoje eu estou aqui, mas amanhã posso não estar. Hoje eu creio, mas amanhã posso não crer. Hoje eu não creio, mas amanhã eu posso crer. Com relação a Jesus, não, tudo é absoluto, tudo é definitivo, tudo é eterno. Antes que Abraão fosse, eu sou. Então esse é o primeiro e grande ponto. Jesus não está nos dizendo a verdade, é muito mais do que isso, ele é a verdade em pessoa. Ele não está nos indicando um caminho. Você conheceu muitos sábios no passado que indicaram um caminho, uma filosofia, um modo bom de viver. Não é isso que Jesus faz. Ele não está indicando um caminho, ele é o caminho. Ele não está dizendo uma verdade, ele é a própria verdade. O seu ser é a verdade é todo o seu ser. Ele não está nos dizendo uma forma de nós vivermos, ele é a própria vida. Se eu conhecesse os caminhos da vida, eu te diria, mas eu não os conheço.
porque essa carne vai morrer um dia. Então eu não posso te dizer uma forma de viver. Quem nos diz é Jesus. Eu sou a vida, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que tenha morrido, viverá. Se não crerdes o que eu sou, morrereis do vosso pecado. Então, esse primeiro ponto é importantíssimo. Jesus não veio nos somente dizer a verdade, Ele é a verdade. Ele não veio somente nos ensinar um caminho, Ele é o caminho. Ele não nos veio ensinar um modo de conquistar a vida, Ele é a própria vida. Mais do que ensinar, Ele é a própria vida. Então, para eu ter a vida, eu preciso comungar dessa vida, eu preciso comungar dessa verdade, eu preciso entrar nessa verdade, eu preciso que essa verdade habita em mim. Como São Paulo vai dizer, não sou eu que vivo, é Cristo que vive em mim. Já não são coisas por fora de nós que nos fazem viver, mas é o Cristo que em nós nos faz viver. Eu acredito em Deus e isso me faz a vida. Acreditar em Deus fora de mim, não. Acreditar no Deus em mim. Por isso é que eu vivo, porque Cristo vive em mim. Eu não posso ter a vida, ainda que eu procure fazer. Olha a ilusão do jovem rico, que se presumia bom, cumpridor de todos os mandamentos. Se não crerdes o que eu sou, morrereis no vosso pecado. O jovem rico não quis seguir a Jesus. Ele não quis dar a sua vida para Jesus. Jesus falou para ele: vem e segue-me. Dá os teus bens aos pobres, depois vem e me segue. Porque sabia que ele confiava naquilo, que ele acreditava naquilo para ser feliz. Agora Jesus coloca de uma outra maneira: você vem e me segue. Você me acompanha. Não é somente um acompanhar físico, mesmo que ele deixasse todos os bens e caminhasse atrás de Jesus, como você viu lá na narração do Evangelho de São João, quando todos o abandonaram, ficou somente 12. Aquela multidão seguia Jesus, mas num determinado momento o abandonou. Então, seguir significava muito mais que estar todos os dias ouvindo a Jesus, presenciando os seus milagres, ajudando ele a evangelizar, mesmo isso, ajudando-o a evangelizar. Como ele falou para os 72 discípulos: ide a todas as aldeias de Jerusalém, da Judéia, e dizei que o reino de Deus está próximo. Enviou-os 2 a 2 a todas as aldeias da Judéia para pregar o Evangelho. É muito mais do que anunciar o Evangelho. É como o jovem rico não o fez, mas mesmo aqueles que o fizeram, se alguns daqueles que o abandonaram naquela hora em que ficou somente os 12, mesmo que aqueles tivessem o abandonado, que tivessem ido evangelizar as aldeias da Judéia, como o próprio Jesus pediu, percorrei todas as cidades de Judá, as aldeias, dizendo que o reino de Deus está próximo. Eram 72, mas naquela hora ficaram 12. Quando ele falou: vocês precisam comer a minha carne e beber o meu sangue. Se não comerdes a minha carne, não beberdes o meu sangue, não tereis a vida em vós, dentro de vós. Jesus não anunciava uma vida, Ele é a vida. E para recebermos a vida, nós precisamos ter essa vida dentro de nós.
Você não vê lá, ouve lá em Coríntios uma passagem tão divulgada, tão proclamada, tão pregada? Ainda que eu conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, e não tivesse o amor, não seria nada. Ainda que eu tivesse o dom de transportar montanhas, a fé para fazer milagres, isso de nada me serviria. Eu sou como um símbolo que retine. O que é um sino? Faz lá o seu bom, e aquilo vai diminuindo, diminuindo e se apaga, silencia. Toda a fé que nós tivemos, todo o poder, entre aspas, que nós tivemos, transportar montanhas, curar doentes, fazer milagres, se eu não tiver o amor, eu não sou nada. Jesus é o amor, Ele próprio é o amor, e não existe meios de tê-lo se nós não o comungarmos, se Ele não entrar em nós, se o seu Espírito Santo não entrar em nós. A Ele, o Espírito, Deus concede o Espírito sem medidas. Já não tinha mais medida. Aqueles que foram embora, quando Ele disse que ia dar a comer a sua carne, faziam parte daqueles 72, porque só ficaram 12. Pelo menos 60 daqueles 72 foram embora, porque só ficaram 12. Porque esses acreditavam que precisavam que o próprio Cristo entrasse na vida deles. Por que é que Jesus vai dizer naquela parábola, você lembra isso? Também é bastante proclamado, eu não preciso lê-la. Quando você for corrigir o teu irmão, quando você quiser tirar o cisco do olho do teu irmão, tira primeiro a trave que está no teu. Por quê? Porque quando olha o teu irmão lá, tenha ele matado alguém, tenha ele roubado alguém, você vê o que você está vendo. Você não é capaz de ver o interior daquele irmão. Ele matou, você não sabe que circunstâncias ele matou. Se foi para a própria defesa, se foi pelo um desespero, porque não tinha comida a dar para a sua família, para os seus filhos, quem sabe. Então, você vê o cisco no olho do irmão. O que é o cisco para Deus? O cisco são as coisas externas. Tudo o que eu posso ver no meu irmão, eu não olho dentro dele. Então, eu vejo no meu irmão o cisco. O cisco. As obras externas são o cisco. Ele fez mal para o irmão meu, ele defraudou o irmão, ele enganou, ele roubou, ele enganou numa venda e me vendeu um negócio que não estava bom. Então, ele é um ladrão. E você quer tirar o cisco do olho do irmão? Isso é o cisco. Você viu ele fazer, você ouviu dizerem que ele fez, você soube por alguma maneira que ele fez algum mal. Isso é cisco. E a trave, o que é? A trave é o que está nos meus olhos, mas não nos meus olhos, no meu sentimento. O que o outro faz eu vejo por fora, mas a mim eu vejo por dentro. Eu posso elogiar alguém, que carro bonito, mas por dentro estar ardendo de inveja, de cobiça. Eu posso elogiar alguém por alguma coisa que ele tenha, ou posso elogiar um pedreiro por uma casa que ele fez. Olha que casa bonita, nossa, grande é a tua capacidade, mas por dentro estou morrendo de inveja, de orgulho por não ter aquela casa, ou por não ter aquele dom. Olha como você canta bonito, olha como você toca bonito, olha que bonito que ficou quando eu ouvi lá no seu concerto, você tocando, que maravilha aquilo. Mas por dentro eu posso estar moendo de inveja, me corroendo de inveja, me desesperando de tanta inveja por não ter o dom, a capacidade
que aquele irmão tem, não ter os bens que ele tem, não ter a vida que ele tem, não ter o emprego que ele tem. O outro eu vejo por fora, mas a mim eu vejo por dentro. E dentro de mim é uma trave, eu tenho que tirar essa trave que está dentro de mim. Não é uma trave, não é um caibro, não é uma vigota, é uma madeireira inteira que está dentro de mim para eu retirar, cheio de farpas, entrando no meu coração, na minha vida, me machucando. A inveja me machuca, o egoísmo me machuca, a cobiça me machuca, a malícia me machuca. Eu tenho uma multidão de farpas, desses caibros que se quebram e aquilo fica pontudo. Qualquer coisa que você, parte do seu corpo que você encostar nele, você se machuca, você se fere, você se rasga. Quando for um contato muito violento, se aquilo caiu em alguma parte de você, é como cair em cima de pregos, coisas que te furam, isso é por dentro. Essa é a trave do meu olho, porque o meu olho é uma forma de dizer, mas eu conheço o meu interior. Eu tenho que primeiro tirar toda essa podridão. Não é assim que Jesus compara o homem, sepulcros caiados, por fora bonitos, mas por dentro cheio de rapina, de cobiça, de inveja, de luxúria. Vai pondo aí todos os defeitos que você consegue imaginar. Quem jamais viu alguém ter alguma coisa bonita e não teve inveja? O jovem rico se presumia assim, apesar de ter tudo mais do que os outros. Agora ele cobiçava, quem sabe, as virtudes que ele sabia que não tinha. Que quem via aquele jovem rico poderia dizer: nossa, que jovem exemplar. O que eu vejo no olho do irmão é cisco. O que eu vejo no meu são traves, são vigotas, são caibros, são farpas enormes, pontiagudas. Quanto nos dói quando invejamos alguém. É isso que eu vou dedicar toda a minha vida. No capítulo 2, versículos, a partir do versículo 24, vai dizer: mas Jesus mesmo não se fiava neles, porque os conhecia a todos. Jesus via o interior deles, especialmente dos fariseus, cheio de boas obras externas. Você olhava aquilo, nossa, que vida exemplar, que vida correta, cumpre todos os mandamentos, entre aspas, cumprir entre aspas, por fora, fazia. Aí vai dizer no versículo 25, capítulo 2, versículo 25, Jesus não necessitava que alguém lhe desse testemunho do homem, pois ele bem sabia o que havia no homem. Então, o que eu vejo é cisco, mas o que eu sinto é trave. Quem me livrará desse corpo de morte, diz São Paulo? Eu quero fazer o bem, mas é o mal que se me apresenta. Eu quero amar o irmão pelo progresso que ele tem no trabalho, principalmente quando trabalha no mesmo ambiente que eu. Jesus falou para me alegrar com o progresso dele, com a ascensão dele. Eu queria fazer isso, mas eu morro de inveja. Eu que queria receber aquilo, aquele salário, aquela promoção, aquele privilégio, estar naquele cargo, ter sido promovido. A trave que está dentro de mim é uma trave, são vigotas, são caibros, coisas imensas que estão. O outro eu os vejo só por fora. Se ele mentiu para alguém, eu vi, nossa, que mentira cabeluda. Nossa, o cara é falso mesmo, como ele é mentiroso. Estou vendo por fora, mesmo ouvindo e mesmo vendo coisas que ele faz,
eu o estou vendo por fora. A mim, se eu tiver a graça de olhar para dentro de mim, eu vou ver quanta podridão, quanta inveja, quanta cobiça. Quantas coisas nós temos inveja. Se alguém tem mais saúde que nós, invejamos. Se alguém tem mais dinheiro que nós, invejamos. Se a casa é mais bonita que a nossa, invejamos. Se a bicicleta do outro é mais bonita que a nossa, invejamos. Nossa inveja começa nas mínimas coisas. Lembra aí quando você era criança, se jogava bolinha de gude, peão, empinava pipa. Se o outro tinha uma pipa mais bonita que a tua, você já queria aquilo, cobiçava aquilo. Olha que coisa irrisória, pequenina, mas vai manifestando a nós que tem muita sujeira acumulada dentro de nós. Quem nos livrará desse corpo de morte? A sagrada, a santíssima Eucaristia. Quando eu olhar para mim, olhar para dentro de mim, pela luz do Espírito Santo, reconhecer toda a podridão que há dentro de mim, toda a cobiça, inveja, malícia, perversidade, injustiça, tudo aquilo que me corrói, que me mata, que me destrói. Aí eu vou em busca da vida, o pão da vida, o Jesus da vida, que mesmo que eu fizesse todo isso, ainda que eu entregasse o meu corpo a chamas, ainda que eu desse todos os meus bens aos pobres, se eu não tiver esse amor dentro de mim, eu não sou nada, eu não mereço nada. Olha a nossa busca incessante, é por isso que Deus se faz pão, Deus se faz carne, Deus para nos alimentar, Deus se faz vinho, mas se faz sangue para percorrer o nosso, mais do que percorrer, é um alimento espiritual, porque Ele sabe que o nosso maior mal, um grande esforço, posso entregar o meu corpo a chamas para ser queimado, se eu não tiver esse amor dentro de mim, o Espírito Santo agindo em mim, pelo mérito, pelo poder de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu quero me alimentar desse corpo de vida para me libertar desse corpo de morte. Jesus é a vida eterna e eu só a terei se dele me alimentar. Porque Deus sabe, bem sabia o que havia no homem, capítulo 2, versículo 25, Evangelho de São João, Ele sabe o que há dentro de nós, ainda que nosso corpo fosse entregue a chamas, ainda que de uma riqueza imensa, incalculável, eu distribuísse todos os bens aos pobres, se eu não tiver esse amor em mim, eu sou como um símbolo que ressoa, que retine. Aquilo se apaga, assim é a nossa vida. Para que essa vida não se apague, eu preciso me alimentar do corpo e sangue de Jesus. Ele vos batizará no Espírito Santo e no fogo. Se você passar um fogo numa barra de ferro, ela só vai escurecer, vai ficar preta pela fuligem que vai da chama. Agora, se você derreter aquilo, toda a podridão sai para fora, é o Espírito Santo batizado no Espírito Santo e no fogo. Deus vai nos batizar através do seu corpo e sangue, entrando em nós, vai começar a queimar toda a podridão, toda a injustiça, toda a cobiça, todos os males que existem dentro de nós. Toda a podridão que há dentro de nós, Ele há de queimar. Mas Ele, para isso, Ele precisa entrar em nós, a sua vida permanecer em nós, aquela vida que nos vem através da Sagrada Eucaristia, do seu corpo e sangue, Ele vai queimar dentro do nosso interior.
É toda uma vida, é toda uma luta. Eu vou precisar de toda esta vida para suplicando a Jesus, eu recebendo seu corpo e sangue, ele entrar dentro em mim e cada dia ir queimando, para que até o final da nossa vida nós possamos estar limpos pelos méritos do seu corpo e sangue que comungamos, que buscamos durante toda a nossa vida, para que, como ele próprio nos diz, se crerdes o que eu sou, tereis a vida eterna, eu o ressuscitarei no último dia. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.